Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de funções hiperbólicas, só que agora no domínio complexo. Então, vamos primeiramente para a sua definição, que é até uma definição natural no sentido de que dá para se inspirar diretamente no cálculo 1. As funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são definidas como exatamente no mesmo formato que é definido em caso do números reais, só que agora trocando x por z. Então, cosseno hiperbólico de z é elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2, e o seno hiperbólico de z é o e elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2. Ou seja, é a mesma inspiração do caso real. Observe que, em um certo sentido, vamos colocar assim, o seno e cosseno nosso tradicional, ele é como se fosse o seno e cosseno hiperbólico, só que dentro do mundo dos complexos, vamos colocar com muitas aspas, né? Então, por isso que assim acaba sendo natural essa relação entre o seno e cosseno tradicional e o seno e cosseno hiperbólico. É claro que existem algumas pequenas diferenças que precisam ser observadas. Então, no cosseno de um número complexo z, lembre-se que aqui tinha 1 elevado a i vezes z e e elevado a menos i vezes z. Mesma coisa no seno, ainda no caso do seno tinha um 2i aqui embaixo. Naturalmente, nós podemos definir tangente hiperbólico de z, secante hiperbólico de z, aqui eu esqueci do igual aqui, mais o cotangente hiperbólico de z e o cossecante hiperbólico de z, usando o mesmo molde do caso dos números reais. Aqui é um igual. Agora, propriedades. Nós sabemos que o cosseno hiperbólico ao quadrado de um número real menos seno hiperbólico ao quadrado de um número real é igual a 1. Será que isso é verdade também para números complexos? Então vamos verificar isso. Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de z menos seno hiperbólico ao quadrado de z vai ser igual a... Quem é o cosseno hiperbólico mesmo? E elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. E aqui nós temos o seno hiperbólico, que é e elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2. Então, continuando a desenvolver nossa conta, esqueci de elevar ao quadrado, porque aqui eu só substituí o cosseno hiperbólico de acordo com a sua definição e o seno hiperbólico também. Nós temos uma propriedade que ela é notável, que são os produtos notáveis. Então aqui nós vamos ter o quadrado do primeiro, e elevado a 2z, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Quando você faz o primeiro vezes o segundo, repete a base, soma os expoentes, vai ficar e elevado a zero, e e elevado a zero dá 1. Então, vou colocar aqui 2 vezes 1, que a gente sabe que é 2. Já deixa 2 aqui mesmo. Mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar e elevado a menos 2e. Eleva o numerador ao quadrado, eleva o denominador ao quadrado. Então, aqui nós temos 1 sobre 4. Menos, abre parênteses, porque esse menos está vinculado a essa expressão como um todo. Aí faz um famoso igual mais diferente. Quadrado do primeiro, só que agora menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo dividido por 4. Aplicando a distribuição Herbert-Richards aqui, vou repetir o lado esquerdo. Então aqui vai ficar mais 2, mais e elevado a menos 2z sobre 4, menos e elevado a 2z sobre 4, mais 2 sobre 4, menos e elevado a menos 2z sobre 4, que eu já separei as frações. E aí observe que, como o denominador é tudo igual, eu posso repetir a base, repetir o denominador e somar o numerador. E aí eu acabo cortando o e elevado a 2z com menos e elevado a 2z. O e elevado a menos 2z eu corto com e elevado a menos 2z aqui, com menos aqui, né? 2 mais 2 dá 4. 4 sobre 4 é igual a 1. Portanto, cosseno hiperbólico ao quadrado de z menos seno hiperbólico ao quadrado de z é de fato igual a 1. Próxima propriedade.
Seno hiperbólico de menos e é igual a menos seno hiperbólico de z. E cosseno, aqui eu esqueci, né? É hiperbólico de menos e é igual a cosseno hiperbólico de z. Só porque eu esqueci aqui no cosseno, vamos justificar o cosseno hiperbólico de z aqui. Então, cosseno hiperbólico de menos e é, por definição, é elevado a menos e mais é elevado a menos e sobre 2. Só para vocês entenderem o que eu acabei de fazer, vamos colocar aqui o cosseno hiperbólico de z, normal, sem o menos. Seria o e elevado a z mais o e elevado a menos e sobre 2. Só que como eu estou calculando o cosseno hiperbólico de menos e, então eu devo substituir o z por menos e. Por isso que até eu coloquei entre parênteses. Só que isso aqui dá para perceber que é elevado a menos e mais é elevado a z sobre 2 está em ordem trocada, então isso aqui é exatamente cosseno hiperbólico de z. Então, cosseno hiperbólico de menos z é igual a cosseno hiperbólico de z. A gente diz até que essa função é uma função par. E a do seno é função ímpar, quando seno hiperbólico de menos z é igual a menos seno hiperbólico de z. Deixarei como exercício para vocês praticarem. Próximo fato. Quando que cosseno hiperbólico de z vai ser igual a zero? Bem, ele vai ser igual a zero se e somente se z foi obtido dessa forma, né? Meio vezes π vezes i mais kpi com k número inteiro. Como é um se somente se, eu vou justificar a letra A, a letra B, que é seno hiperbólico de z ser igual a zero, se somente se z for igual a kpi, deixarei como exercício para vocês praticarem. Como aqui é um se somente se, então eu tenho que justificar que isso aqui implica nisso e depois isso implica nisso. Só que eu já vou fazer a volta. Ou seja, eu vou assumir que z possui esse formato. 1 sobre 2 pi mais kpi, onde k é um número inteiro. E vou substituir para ver se o cosseno hiperbólico dá zero. Então, nesse caso, cosseno hiperbólico de z vai ser igual a e elevado a, já vou substituir aqui, né? E elevado a z, então meio pi mais k pi, e elevado a z mais e elevado a menos z, então vai ficar menos 1 sobre 2 pi mais k pi, isso tudo sobre 2. Quero verificar que isso vai dar zero. Bem, isso aqui é a mesma coisa que é elevado a π sobre 2 vezes i vezes e elevado a k pi mais e elevado a menos π sobre 2 vezes i vezes e elevado a menos k pi. Observe que, como k é número inteiro, isso aqui vai alternar entre 1 e menos 1. Então, por exemplo, para k igual a 1, e elevado a π vezes i vai dar menos 1. Se k for igual a 2, então você vai dar uma volta completa, k elevado a 2πi vai dar 1. É basicamente você desenhar o ciclo trigonométrico referente ao número que acompanha o i. E aí a parte real seria o cosseno, a parte imaginária seria o seno. Então, se k for ímpar, o resultado vai dar menos 1. Se o k for par, o resultado vai dar 1. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Porque a única diferença que você fez foi, ao invés de rodar no sentido anti-horário, no caso anterior, pensando em k positivo, você rodou no sentido horário. O resultado aqui é o mesmo na prática. Então, como o resultado aqui é o mesmo na prática, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Vou colocar esse número aqui em evidência. E elevado a k, pi, i. E simplesmente vou deixar o e elevado a π sobre 2 vezes i mais e elevado a menos π sobre 2 vezes i. Porque eu estou assumindo que esse número aqui é igual a esse. Se você testar os k's inteiros, você vai ver que é. Só que
Vamos lá. Desenhando o ciclo trigonométrico aqui agora com um pouco mais de calma. Na hora que a gente desenha o ciclo trigonométrico, tenha muita fé que isso é um círculo, o elevado a π sobre 2i, bem, π sobre 2 é este ângulo aqui, então a parte real dele vai ser 0 e a parte imaginária dele vai ser 1. Em outras palavras, esse resultado aqui vai dar i. Então aqui vai ficar e elevado a k pi i vezes i, é referente a esse cara aqui, e o menos π sobre 2, que é você rodar para cá, vai dar menos i. E menos i dá zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, de fato, se o seu z possui esse formato, então, de fato, o cosseno hiperbólico de z vai ser igual a zero. Agora, a gente precisa mostrar a ida, ou seja, ao afirmar que cosseno hiperbólico de z é igual a zero, vamos concluir que z tem que possuir aquele formato. Nós vamos demonstrar a ida agora. Então, nós vamos assumir que o cosseno hiperbólico de z é igual a zero e vamos ver quais são os valores de z que isso torna verdade, ou seja, quais são as soluções dessa equação. Só que cosseno hiperbólico é, por definição, e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Bem, você passa o 2 para o outro lado multiplicando, então vai dar zero. Através de algumas manipulações, nós vamos concluir que e elevado a z tem que ser igual a menos e elevado a menos z. Bem, se e elevado a z tem que ser igual a menos e elevado a menos z, vamos separar aqui em parte real e parte imaginária. Na verdade, parte real e parte imaginária não. Separar o z como x mais y. Então aqui vai ser e elevado a x vezes e elevado a y igual a menos e elevado a menos x e elevado a menos y. São dois números complexos aqui. Esse aqui é um número complexo. Esse cara, com menos, né, é outro número complexo. Isso quer dizer que o módulo do número complexo da esquerda tem que ser igual ao módulo do número complexo da direita. Quando você faz essa manipulação, observe que eu posso separar aqui como um produto de módulos. Então aqui vai ficar módulo de e elevado a x vezes módulo de e elevado a menos y igual a esse menos some no módulo de e elevado a menos x vezes módulo de e elevado a menos y. Só que esse módulo aqui é igual a 1, então ele vai sumir na conta. Como e elevado a x é um número real, módulo de e elevado a x é e elevado a x, módulo de e elevado a menos x é o e elevado a menos x, e essa igualdade só ocorre se x for igual a zero. Então a gente justificou que se essa igualdade é verdadeira, x tem que ser igual a zero. X tem que ser igual a zero, substituindo aqui em cima, o que nós vamos concluir é e elevado a y é igual a, que aqui é elevado a zero dá 1, menos e elevado a menos y. Agora nós vamos justificar este fato. Para justificar esse fato, eu vou multiplicar por e elevado a y dos dois lados, e aí vai ficar e elevado a 2y, e elevado a y vezes e elevado a y dá e elevado a 2y. Aqui, na hora de você repetir a base, somar os expoentes, vai dar expoente zero, então vai ficar igual a menos 1. Bem, desenhando o círculo trigonométrico, mais uma vez, vamos desenhar o nosso ciclo trigonométrico. Para você bater o resultado no plano complexo dando menos 1, isso quer dizer o quê? Que o número que está acompanhando i, ou seja, o 2y, ele tem que bater neste ângulo aqui. Só que quem é esse ângulo aqui? Ele vai ser o ângulo π mais as voltas completas. 2kπ. Quais são os possíveis ângulos que batem nesse ponto? Π radianos mais 2kπ, ou seja, mais as voltas completas.
Só que se você passar o 2 para o outro lado dividindo, você vai concluir que y, é igual a π sobre 2 mais kπ. Quando você junta essa informação com o fato do x ter que ser igual a zero, isso te permite concluir que o z é igual a 0 mais π sobre 2 mais kπ vezes y, né? Porque z é igual a x mais y. Então, substituindo as informações, nós vamos concluir que z assume este formato. E agora é só aplicar a distribuição Herbert-Richards, né? Que vai ficar π sobre 2 vezes i mais kπi. E chegamos ao resultado do nosso teorema. π sobre 2 vezes i mais kπi. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Façam do seno hiperbólico de z igual a zero. O procedimento é totalmente análogo. Qualquer coisa estou à disposição. Peço que curta o vídeo e até a próxima videoaula.